conteúdo deste louvor, dessas palavras. Senhor, a minha oração, a minha adoração, ela é como uma terra seca que precisa ser molhada. A verdade é que o nosso coração, ele foi comparado com uma terra boa, a terra que a semente cai e ela consegue frutificar. Mas muitas dessas sementes têm caído em terra que não consegue frutificar. Essa semente que é o reino do céu, muitas delas têm caído no caminho. E as aves que representam os demônios que se levantam contra as nossas vidas, têm recolhido, têm pegado, têm tomado, têm roubado de nós. Outras têm caído no meio das pedras, e por não ter terra não conseguem criar raiz, não conseguem firmar. Por isso que muitos entram dentro da igreja uma semana, na outra semana já voltou de novo no mundo. Lutou tanto para sair do vício, não entra, está rico, pronto, bate no peito, está bom, não consegue, porque a semente caiu no coração de pedra. Outras caíram em meio aos espinhos, outras caíram no meio do mundo. E os espinhos que representam este mundo sufocam, não permitindo que nós cresçamos em Deus. E muitos dentro da igreja não conseguem crescer em Deus. E o crescimento que eu falo, irmão, não é título, não é você ser pastor, não é você ser o evangelista, não é você ser o bispo, não é você ser apóstolo, não é títulos. Eu estou falando crescer em Deus, na obra dele, ser destravada pelo Espírito Santo dele. Não adianta nada nós ficarmos a vida inteira sentado no banco, ouvindo alguém pregar, ouvindo alguém falar. Deus, ele quer ativar você. Deus, ele quer levantar o seu ministério. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Eu falo aqui da igreja, eu não quero uma igreja cheia de líderes. Você tem um chamado e Deus quer que você cresça nesse chamado. E amanhã você pode ser um pastor, amanhã você pode estar pregando, amanhã você pode estar cuidando de vidas. Mas nós precisamos primeiro crescer em Deus, criar a maturidade de filho que é herdeiro das promessas, e não ficar correndo atrás delas. Porque o filho que não entende, o filho que não consegue compreender que ele é herdeiro, nada se difere do escravo. Tem crente que está sendo escravizado pelo sistema religioso e não consegue crescer em Deus, não consegue crescer, não consegue frutificar. Mas tem terra boa, tem terra que o viticultor, que é Jesus, tem preparado. E ele declara dizendo em uma palavra: deixa eu cuidar. Porque cresceu uma figueira no meio da vinha e disseram: cortam agora essa figueira. Ou melhor, essa figueira, porque ela não está no lugar dela, ela está no lugar errado. Mas o viticultor disse: não, deixa que eu espalhe, deixa que eu cuide. E se ela não frutificar, se ela não dar certo, aí então você pode vir cortar e lançar fora. Sabe quem é esse viticultor? É Jesus. Nós não somos bons. Eu não estou na igreja porque eu sou bom. Você não está na igreja porque você é bom. A igreja não é lugar de pessoas boas. A igreja é lugar de pessoas ruins, que precisa ser encharcado pela presença de Deus. O Espírito Santo não veio para os bons, ele veio para os ruins. Essa terra seca, ela precisa ser molhada. Essa terra seca precisa ser cuidada. Nós precisamos da transformação de Deus nas nossas vidas. O caráter de Deus tem que estar em nós. Deixa a água descer.
Deixa a chuva molhar, deixa a glória essa terra sair. Vem Deus, para a tua presença nós necessitamos de ti, Pai. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa a glória essa terra seca. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Sentado mesmo, pega a sua Bíblia, abre em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13. Aleluia. O pastor está melhorando da voz já. Está um pouco anasalada, né, irmãos? Mas já fica boa. Amém? Pode encher de água, que eu preciso molhar a garganta. Tá bom? E traz gelado não, senão você derruba. Coloca natural, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 13. Quem achou, diga glória. Quem não achou, diga ai de mim. Quem não achou, de aleluia aí, ou ai de mim? Achou? Achou? 1 Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 14. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7 diz assim. 7, versículo 7. Falei 17? Errado. Versículo 7. Como que vai ler do 17 até o 14? Né? Isso aqui é milagre, irmãos. Oh, glória. Versículo 7 diz assim: e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uza e Aió guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cântico e com harpas, com saltérios e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. Versículo 9: e chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Versículo 11: e Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uza, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uza até ao dia de hoje. Versículo 12: aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: comprarei a mim a arca de Deus. Por isso Davi não trouxe a arca assim, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, ou Giteu. Versículo 14: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 vezes em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o quanto tinha. Amém? Curva-se ao fronte. Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, rendemos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, eis aqui a tua palavra, fala conosco, Deus. Nós necessitamos de ti, necessitamos de ouvir uma mensagem do céu nessa noite, mas não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Todo coração incrédulo, duro nessa noite, que a tua palavra possa nos persuadir, nos levar, Senhor, a um nível em adoração, em intercessão, aonde nós nunca, Senhor, possamos ou ainda andamos nessa direção. Nos leva, Senhor, para esse lugar de entendimento.
Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos, e assim nós oramos crendo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Vamos dar uma salva de palmas pela palavra do Senhor Jesus. Ela é viva e eficaz. Amém. Aleluia. No Velho Testamento nós encontramos Deus procurando pessoas. No Velho Testamento, Deus, podemos imaginar Ele em pé no seu trono, olhando para a terra, olhando para baixo. E a Bíblia fala que a terra é como o estrato dos teus pés, tão grandioso que Ele é. E Ele procurando alguém que Ele possa achar, e que Ele possa compartilhar as coisas do céu com a terra. E lá em Salmos 89, versículo 20, a palavra de Deus fala que Ele achou o seu filho Davi. Ele achou Davi. Davi foi achado por Deus, irmãos. E eu vou falar algo para você: melhor do que você buscar a Deus é você se encontrar por Ele. E Davi era um jovem, todos nós conhecemos a história dele. Um jovem, né? Preguei aqui a semana passada, foi isso? Foi, nem lembro mais, pastor, eu não esqueci. Um jovem de calça funda, baixinho, pequenininho, sardento. Ninguém dava nada para ele, nem na mesa foi contado com os seus irmãos. E o gostoso é que Deus, Ele trabalha com as pessoas que são improváveis, com aquelas que ninguém conta, com aquelas que foram rejeitadas, com aquelas que foram menosprezadas. Deus trabalha com essas pessoas, porque aquele que toca a trombeta, irmão, aquele que ergue a sua voz para dizer que pode, que na verdade não pode, irmãos. Aquele que se exalta, o próprio Deus tem um encargo de humilhar. Mas aquele que se humilha, o próprio Deus também tem um encargo de exaltar, de abençoar. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. E Davi, ele foi um adorador nato. Davi foi um jovem que rompeu as barreiras. Davi, ele não é exemplo de família, mas ele é exemplo de arrependimento. Davi, ele errou, ele falhou, ele pecou. Pensa em cada problemática, era Davi. Mas Davi foi chamado segundo o coração de Deus, porque ele conseguiu entrar num nível de adoração, de arrependimento, onde ele intercedeu pela sua casa, pela sua família e por sua nação. O problema não é você ser homem, o problema é nós queremos ser Deus diante dos homens. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Mas algo que vai fazer diferença nas nossas vidas é quando nós entendemos que não trabalhamos para si, mas trabalhamos para o reino, trabalhamos para uma nação, trabalhamos em favor de vidas. Por isso que Deus deu um reinado para Davi. Porque Davi não trabalhava apenas para ele trabalhava para a sua família, para a sua nação. Davi chegou lá no arraial dos filisteus. Golias estava afrontando. Golias estava lá amaldiçoando o povo, dizendo: aqui não tem homem não, seus cabras frouxos, né, Faz aqui da Bahia, risca a faca, menino. E aí, né, Vaz? Cabra valente, irmãos. Não tinha um lá para enfrentar. Imagina os irmãos de Davi, tudo forte, bonito assim. Tipo, pastor, tá ligado? Brincadeira. Pastor não é suave. Pastora me reclamando, e agora ela inventou de fazer aí, né? O que é? Um desafio, uma competição entre as irmãs aí mais fofinha, né? Rechonchudinha. Ô glória!
vai emagrecer agora, pastor, eu tenho que entrar nessa também, não posso ficar para trás, né? Aleluia! E aí os caras, cabra forte, 53 de braço, né? Peitoral aqui só malhando, no exército, né? E aí chega Davi lá, marrento, mas vocês são cabra frouxo. Como que vocês deixam esse cara afrontar esse incircunciso, esse infeliz? O que vai ser do cara que for lá enfrentar e matar ele? Aí disseram para Davi: vai casar com a filha do rei, e o pai nunca mais vai pagar imposto. Ele falou: então eu vou lá enfrentar esse homem. E aí ele pegou as pedrinhas, todo mundo conhece a história, com a funda, só mudando aqui, irmãos, pá, na testa do gigante, caiu prostrado, foi lá, cortou a cabeça e levou na bandeja, e todos gritaram o nome do baixinho, que ninguém dava valor, que ninguém conseguiu chegar à estatura dele, ninguém, irmãos. Mas Davi, ele teve diversos problemas. E como eu disse, ele não é exemplo de família, mas ele é exemplo de arrependimento. Ele chegou no nível de adoração com Deus, que ele abriu mão de tudo para não perder a sensibilidade. Ele abriu mão dos seus tesouros, ele abriu mão do seu terreno, das suas propriedades, do seu reinado, ele abriu mão de tudo. Eu posso ficar sem R$1 no bolso, mas sem a tua presença, Deus, eu não quero ficar. Eu não quero ficar sem sentir o teu Espírito, porque ele sentia a necessidade dentro do Espírito dele de adorar a Deus. E Deus, ele quer restaurar isso nos nossos dias. Davi elevou o nível de adoração. E Amós capítulo 9, versículo 11 diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Ou seja, Amós estava profetizando a respeito dos nossos dias. Ele estava dizendo: naqueles dias, os dias de hoje, Deus ele ia restaurar, ele ia levantar esse tabernáculo a qual Davi construiu em Deus. Eu não estou falando aqui, meu irmão, de uma tenda. Eu não estou falando de um templo construído por paredes de tijolos, de bloco, cimento. Não, eu estou falando de um templo construído dentro do nosso coração. Deus ele vai levantar esse coração de adorador. Deus ele vai levantar esse templo dentro de nós. Ele vai destravar essa geração para uma verdadeira adoração. Ele vai levantar. Davi entendeu o que é adoração. E ele declara dizendo: restaurarei a casa de Davi. Restaurarei esse tabernáculo. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. A igreja não precisa ser mudada. A igreja ela precisa ser transformada. Essa geração, nós precisamos da transformação de Deus. Nós precisamos crescer em entendimento. Davi ele entendeu que ele precisava, mais do que tudo, adorar a Deus, servir a Deus. Reinar para ele não era nada. Ter dinheiro para ele não significava nada. Ter uma posição, um título para ele não significava nada. Quando o filho de Davi tomou o reinado dele, ele não fez questão de brigar. A Bíblia fala que ele desceu o monte das oliveiras com um capuz na cabeça, com os pés descalços, deixando tudo para trás, porque ele nunca se preocupou com posicionamento.
No Antigo Testamento, Deus está procurando alguém, e Ele encontrou em Davi. Mas agora no Velho Testamento, Ele procurou, Ele achou Davi. Agora no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Agora Ele está procurando. Antes Ele tinha achado, mas agora Ele está procurando. Por quê? Porque esse altar que Davi levantou foi caído, destruíram. Essa adoração que Deus procura agora já não existe mais. Ele está dizendo: eu procuro verdadeiros adoradores. Ou seja, porque nós, igreja, estamos entregando uma falsa adoração para Ele. Se existem os verdadeiros, é porque existem os falsos. E Ele está procurando aqueles que adorem a Ele em espírito e em verdade. E Deus procura alguém que possa restaurar agora esta casa, restaurar a adoração que foi perdida. Nós acostumamos, a igreja está acostumada de entrar no culto e oferecer para Deus um culto já repetido. Nós já sabemos as canções que vão tocar, nós já sabemos quem vai abrir o culto, nós já sabemos como vai ser a liturgia do culto. O pastor vai abrir o culto, vai pôr um obreiro, depois o louvor, depois ele vai falar da oferta, depois ele vai pregar, aí a gente dá a chapadinha, dobra, chora e vamos para casa. Algo repetido. A nossa adoração não tem alcançado em muitos lugares. A nossa adoração tem passado muitas vezes do teto. E Judson, quando ele escreve aquela música, Senhor, a minha adoração, não posso te falar, eu estou com terra seca. Ele encontra a necessidade de encontrar o coração de Deus. Porque quando nós encontramos o coração de Deus, quando nós sentimos o que Deus sente, então nós conseguimos entender os seus projetos, os seus planos preparados para nós. Nós precisamos restaurar e restaurar princípios. Essa é a verdade. Princípios ao qual foi perdido pelo decorrer dos anos, pela tradição, pelo costume das nossas vidas. Parece que nós não temos mais intimidade com Deus. Entramos no culto, vemos o irmão adorar e a gente fica observando, né? Já viu? O irmão está chapando aqui em cima do violão, né? Show da machuquei, oh, coisa boa. Chapar aqui, cara. O irmão está assim, não consegue ser sensível, não consegue ter intimidade com Deus. E eu vou falar para você de intimidade. Permita eu falar para você a respeito de intimidade. E é muito fácil, é só nós fazermos uma comparação entre a esposa e o esposo. Como Jesus é a noiva, o noivo, e a igreja é a noiva. Assim como a mulher ama o seu marido ama a sua mulher. É o relacionamento da igreja com Deus, com Jesus. Agora o negócio vai ser um pouco estreito. Quando você deita com a sua mulher, quando você deita com o seu marido, com o seu esposo, quando vocês têm intimidade, quando vocês têm relacionamento, isso é bom, né, Márcio? Como é bom, gostoso demais. Lindo. De Deus. Deus criou isso com o homem. Você filma? Você grava isso? Tem plateia te assistindo? Você coloca isso em exposição para as pessoas? Você faz isso, irmãos? Porque se você fizer isso, não é intimidade, isso é pornografia. Isso é pornografia, não é intimidade. Quando nós temos relação com a nossa esposa, a esposa com o seu esposo, nós não forçamos ninguém a fazer nada. Você é forçado? Forçam você a fazer isso? Isso é imposto. Você é obrigado a fazer isso. Porque se você é obrigado, se isso está sendo imposto na sua vida, isso não é intimidade, isso é estupro.
exibida. A intimidade que nós temos com Deus exibida é uma pornografia. Amém? Adoração forçada. Sabe aquela adoração forçada? Hoje eu vou para a igreja. A minha mãe está me forçando a ir para a igreja. O meu esposo está me forçando a ir para a igreja. Isso não é intimidade com Deus, isso não é adoração, isso é estudo. E nós, como igreja, precisamos restaurar valores. Nós, como igreja, precisamos restaurar esses valores. Nós precisamos dividir essa igreja da exibição. A igreja que quer se aparecer com entretenimento. Criamos playground, criamos shows, criamos eventos, criamos estratégia para as pessoas virem para a igreja. Para quê? Para encher a igreja apenas? Para ter um relacionamento com Deus hoje está bom o suficiente? Deus já me abençoou com um carro, Deus já me abençoou com uma casa, Deus já me abençoou com um marido, agora está bom, não quero mais. Não, filho, é um pacto. Quando você casa, você não pode destruir mais essa aliança. Você tem que permanecer com ela até o fim. E quando Deus ele olha para o povo de Israel, ele compara o povo como pessoas adúlteras. Vocês estão adulterando contra deuses estranhos. Deixaram de me adorar para adorar outros deuses. E muitas vezes nós deixamos de adorar a Deus porque o nosso coração está cheio de muitas outras coisas, menos de Deus. E aí nós não conseguimos separar a nossa vida secular, porque nós vamos ter problemas. Você não está isento de ter problema. Ser cristão não significa que você será isento de ter problema. Pelo contrário, vai ter mais dificuldade. Agora nós criamos a igreja, ela cria um prosélito, e ela coloca na porta da igreja: olha, venha na campanha da prosperidade, olha, venha ser feliz, a quebra da maldição, você nunca mais vai ter problema. Preparamos as pessoas para conquistar a terra, e não preparamos elas para conquistar o céu. Não preparamos ela para entrar no reino de Deus. E o reino de Deus é conquistado à força, cara, é na luta, é na batalha. O reino de Deus você tem que comprar ele. Pastor. E a palavra de Deus fala, cara, que você precisa comprar ele. Então você precisa comprar. Não tem jeito. Existe uma moeda no mundo espiritual. Para você entrar no reino de Deus, você precisa comprar. E ele diz ainda: vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Como que você compra o reino de Deus sem dinheiro e sem preço? Porque não tem dinheiro que pague, e nunca vai ter valor algum nessa terra que possa se comparar com as coisas do céu. E essa moeda não é o seu dízimo, essa moeda não é a sua oferta, essa moeda é a sua vida. Você só consegue conquistar o reino de Deus com a sua vida. Pastor, com a sua vida, mas eu não sou bom. Não tem problema que você não é bom. O problema é você não querer mudança. O problema é você não se arrepender, não entrar no lugar de adoração, um lugar de intercessão. Ele não vem para as pessoas boas, ele vem para os doentes, ele vem para nós. Só que nós precisamos dividir. E eu já disse aqui outras vezes: Jesus dividiu o judaísmo. Jesus ele trouxe uma revolução lá na igreja lá do judeu. Dividiu o judaísmo, rachou no meio. Foi isso que Jesus fez. Contradizeu todos da religião dele. Sendo judeu, contradizeu tudo. Ele dividiu o judaísmo. E aí o que acontece? O
protestante divide o catolicismo. E depois os pentecostais dividem o tradicionalismo. E assim vai, irmãos. E hoje a igreja da exibição será dividida pelos verdadeiros adoradores. A igreja que quer só se exibir, só quer fazer show. A igreja que cobra para ir cantar. A igreja que cobra para ir pregar. A igreja que se relaciona por dinheiro. Nós vamos dividir essa igreja. Deus vai levantar uma geração que vai dividir essa igreja. A igreja que vai dividir aquilo que é santo daquilo que é profano. Sabe como que nós vamos dividir essa igreja? Com santidade, com compromisso com a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. E o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, daquilo que é puro, daquilo que é impuro. Nós vamos conseguir ensinar as pessoas. De que forma? Distinguindo, ou seja, sendo diferente. Nós precisamos ser diferentes, irmãos. Nós precisamos ser diferente. Diferente das coisas que nós estamos ouvindo nos últimos dias. De pastores, de homens, de mulheres que têm sujado a imagem de Deus, sujado a imagem do Evangelho. Para você se pronunciar hoje com o Evangelho, você tem que pensar duas vezes. Vai numa loja e fala que você é crente. É crediário? Não. Crente não paga. Compra e não paga. O problema não é dever, o problema é você não pagar. Não, e tem crente que é pior ainda, deve e faz outra dívida. Aí deve, aí depois faz outra dívida. Está acumulando tudo, é só o sangue do Cordeiro. Não tem testemunho para dar. Que imagem nós vamos dar para esse povo? Que imagem nós vamos dar para os nossos filhos? Essa geração precisa elevar o nível de adoração, de intercessão. Nós precisamos entrar num lugar de santidade em Deus. Quando alguém eleva o nível de santidade, quando alguém eleva o nível de adoração e começa a praticar a justiça, Deus traz o juízo, irmãos. É o próprio Deus que se encarrega de trazer o juízo. Se alguém levanta a justiça, com certeza o juízo de Deus vem. Com certeza. Quem traz o juízo não somos nós. Quem traz o juízo é Deus. Quando nós praticamos a justiça, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso estabelecer a minha parte. Eu preciso ser justo. Primeiro eu preciso fazer a minha parte. Como que eu vou pedir justiça se eu sou injusto? Antes, já viu aquelas pessoas? Deus faz justiça com aquela pessoa. Faz justiça com aquele homem, com aquela mulher que me feriu. Deus vai fazer justiça. Ele está com uma vida, um leque aberto de brechas. Como? Deus não pode operar dessa forma de justiça quando a igreja ainda não está praticando ela. Nós precisamos praticar a justiça para que o juízo de Deus venha. Barnabé, conhece a história de Barnabé? Barnabé levou o nível dele. E a Ananias e Safiras deveriam fazer o mesmo. Só que eles deram para Deus uma falsa adoração. Ananias e Safira deram para Deus um falso sacrifício. Eles mentiram para o apóstolo Pedro. E logo depois veio a sentença. Por quê? Porque Barnabé praticou a justiça. Conhece a história? Barnabé vai e vende tudo que ele tinha. Vendeu todas as suas herdades, vendeu todas as suas propriedades, vendeu tudo. Vendeu a casa, vendeu o carro. Tem coragem? Não. Vendeu tudo. E aí ele chegou com dinheiro lá
entregou nos pés dos apóstolos. Não foi no bolso, tá bom? Não foi no bolso dos apóstolos. Não foi para comprar mansão, não foi para comprar carro, não foi para comprar boi, não foi para comprar búfalo, não foi para comprar fazenda. Eles entregaram nos pés dos apóstolos. Não foi dentro do bolso deles. E quando Barnabé fez isso, ele elevou o nível de justiça naquele lugar. Aí vem Ananias, né? Vem lá, tranquilão, achando que ia enganar Deus. E aí prepara o altar dele lá, vai entregar a Santa Cruz. Olha, aqui eu vendi tudo, tá bom? Mentira, irmãos. Ele tinha guardado para ele uma parte. E aí Pedro declara para ele dizendo: olha, não é teu. Você podia vender e fazer o que você quiser. Por que você está mentindo? Você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. E aí, pum, na hora que ela estralou, irmão, caiu tudo morto. Depois veio a esposa, do mesmo jeito. Mentiu. Mesmo processo, caiu tudo morto. Porque uma pessoa estabeleceu a justiça. Ele elevou o nível de adoração. Foi o que aconteceu com Uza. Quando toca na harpa. Quando Uza tocou na harpa, ele morreu. Funegado, né? Eu falei errado. Foi funegado. Porque tocou na harpa de qualquer jeito. A palavra de Deus fala que a arca da aliança, ela foi tomada pelos filisteus. Foi tomada pelos filisteus e ficou anos, muito tempo dentro da casa de Uza, da família de Uza. Estava lá. Só que nunca aconteceu nada com a vida deles. E aí o que acontece? Davi vai buscar a arca. Davi foi buscar a arca, ele fez um conselho, ele falou com os maiorais. E todos acharam bom ir buscar a arca do Senhor. Porque a arca do Senhor representava a presença de Deus. A arca do Senhor, para eles, é como se fosse Deus do lado deles. Era muito importante isso para eles. Então eles foram buscar a arca. Só que no caminho, o boi dá uma tropeçada e Uza tocou a mão na arca e morreu. Presta atenção. A arca ficou muito tempo lá. Muito tempo a arca ficou lá. E eu vou falar para você que todo homem que não é transformado com a presença de Deus em casa, certamente será exposto no público. Você não precisa se manifestar aqui, você precisa se manifestar dentro da sua casa. O relacionamento que você precisa não é dentro da igreja, é dentro da sua casa. Feche a porta do seu quarto, você vai ter atividade, você vai ter relacionamento. Se você não morrer no secreto, meu irmão, você vai morrer no público. Se nós não morrermos dentro do nosso quarto para Deus, morrer no secreto, e ele ainda fala: se o grão de trigo não cair no chão e não morrer, não terá frutos. Primeiro nós precisamos morrer no secreto, porque se não morrer no secreto, certamente iremos morrer no público. Uma coisa é você lidar com a glória de Deus no secreto, irmãos. Outra coisa é você lidar com a glória de Deus no público. Eu estou no secreto com Deus, mas eu estou tudo errado, pastor. Então você está no secreto, você está recebendo o tratamento de Deus. Deus, Ele está falando contigo, Deus vai mudar a sua vida. No secreto. Ah, mas eu quero fazer no público. Quero que as pessoas vejam a minha intimidade. Tudo errado. Tocou na mão, tocou nas coisas consagradas de Deus. Se prepare, irmão. Muitos vão morrer. Muitos estão morrendo espiritualmente. Só tem oferecer um atrativo para as pessoas. A única coisa que consegue oferecer para as pessoas é um atrativo. Cria um prosélito, campanhas, um playground para a igreja, para se divertir com eventos, show, enfim. Traz artista, só consegue sobreviver dessa forma. Porque morreram, porque tocou nas coisas
coisas de Deus sem santificação, tocou nas coisas de Deus sem preparo, sem morrer primeiro no secreto, sem ter primeiro intimidade com Ele no secreto. Aleluia! O problema é que a igreja está tocando na glória de Deus antes de tocar. O problema é que a igreja está tocando na glória de Deus no público antes de tocar no secreto. O problema é que nós queremos aparecer, irmãos. O problema é que nós queremos estar em evidência. Não, que Ele cresça e nós nos diminuímos, que Ele apareça e que me constranja com a Tua glória. Você não precisa estar em destaque, meu irmão. Não dá valor para a intimidade secreta. É a mesma coisa de jogar fora a exaltação de Deus aqui no público. Se você não dá valor para a arca de Deus que está dentro da tua casa, outros vão dar valor. Essa geração não vai ser uma geração que vai lutar por títulos, não. Essa geração, ela não vai lutar por posicionamento. Não vão querer parar e pousar de pastor. Não vão querer pousar de bispo, de apóstolo, não, cara. Sabe o que nós precisamos pousar? Nós precisamos pousar de pecador mesmo. Porque nós somos pecadores. Nós precisamos da glória dele na intimidade. Sabe que a intimidade é você mostrar os seus problemas para Deus, as suas dificuldades, as suas vergonhas. Deus só pode tratar na sua vida quando você escancarar para Ele as suas falhas, os seus problemas e pedir ajuda, irmãos. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Pede ajuda, irmãos. Não tenta vencer sozinho. O problema é quando nós achamos que estamos fortes, nós achamos que estamos bons o suficiente. Mas eu deixo dar para você um diagnóstico, para você, uma receita. Olha, quando o pecado bater na sua porta, não em frente, cara, porque você não vai conseguir vencer o pecado. Quando o pecado bater lá na sua porta, corre dele, nem abre. Não pense que você é forte o suficiente, porque o pecado vai te vencer. As tentações vão te vencer. A palavra de Deus fala para a gente fugir do pecado e resistir ao diabo. Aí você é forte. Aí você é forte, porque Deus está contigo e Ele te fortalece, irmãos. O diabo vai ter que resistir você. Agora o pecado não, o pecado você tem que correr dele. Ah, pastor, mas eu já estou muitos anos sem usar nada. Não põe mais um álcool na minha boca. Não dou mais dois, né? Como que é? Meus irmãos, o movimento aí, né? Dá aquela cheirada. Cara, não importa, 10, 30 anos, passa longe. Porque pode ser que dá uma vontade, aí você não resiste. É a mesma coisa o cara que é galinha, né? O cara gosta de mulher. O cara gosta de pegar todas. E aí, se ele se envolver com as irmãs da igreja, cara, vai dar problema. Só se envolve com os irmãos. Amém? A mesma coisa as mulheres, as meninas. Se envolve com os irmãos. Porque você não vai aguentar. O namorado, vamos dar um exemplo. O namorado tem a namorada, está na igreja, aleluia, é glória, aí sai, dá uma beijoquinha, né, irmão? Dá aquele arrepio, rapaz do céu, o fogo vai pegando. Se deixar, já era, irmão, está consumado. Se deixar pegar fogo, já era. Você não consegue. Está no sangue, irmão, não adianta. Por isso que eu namorei com a pastora de Campinas, e eu aqui em São Paulo. Que o chicote estralava, irmãos. Esse negócio era doido, o pai dela. Eu glorifico a Deus por isso. E eu fugia. Não ficava sozinho, não queria, ficava bravo às vezes. O pai dela mandava. Meu Deus do céu, mas a gente vai no shopping. Tem um monte de gente no shopping. Mas o irmão tinha que ir junto também.
Bom, foi que eu escolhi. Glória. Deus abençoou. Resista. Resista o diabo. Mas do pecado você foge. Corre do pecado, meu irmão. Porque você não vai conseguir resistir. Você não vai conseguir resistir. Nós precisamos entender que precisamos dele no segredo. Precisamos dele na intimidade. Essa geração não tem cara de títulos. Essa geração não tem que ter cara de cruz. Eu mato os meus desejos, eu mato a minha vontade na cruz com o meu Senhor Jesus, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que estou fazendo é o que eu não quero fazer. Nós precisamos matar a nossa vontade. Eu preciso mais dele do que nunca, irmãos. Não é porque eu sou pastor da igreja, não. Não é porque você é evangelista, não é porque você é ministro, não é porque você é alguma coisa que você não precisa, é pelo contrário, você precisa mais ainda. Quanto mais dá, é mais requerido. E usa porque a arca estava na casa dele, ele estava dirigindo, decidiu então pôr a mão na arca, porque ela tropeçou, pareceu que ia cair. Usa morre. Sabe o que acontece? Davi, frustrado. E agora, o que nós vamos fazer? Ninguém trouxe água para mim, que eu pedi. O pastor, o Davi, fica frustrado. Pode ser aqui do sul, pode ser daqui mesmo, aquela lá está gelada. Davi morre, irmãos. Davi não, quem morre é você. Me atrapalhei tudo. Usa morre, Davi fica frustrado. E aí fica pensando, e agora como que nós vamos trazer a arca de Deus de novo? Como que nós vamos trazer a arca do Senhor para a cidade de Israel? Aí um rapaz aparece na cena. Aí tem um cara aqui que toma a cena. E o nome dele é Obed-Edom. Ele aparece lá e é o seguinte. Imagina comigo aqui. Né? Daqui, deixa eu ver. Que arca de Deus. Está aqui. Usa tocou. Caiu duro. E ninguém queria pôr a mão, porque todo mundo ficou com medo. Usa caiu. Davi ficou desesperado de longe. Imagina, todo mundo de longe na arca agora. O cara caiu e morreu, irmão. E aí? E aí o Obed-Edom só aqui, ó, espirrando. Porque ele dava valor. Ele sabia que ali era a presença de Deus. Só que, agora, o que vocês vão fazer? Imagina comigo. Olha, eu moro aqui próximo. Se quiser, pode levar lá em casa. Deixa lá com a gente lá, não tem problema não. E aí o que Davi faz? Davi não pegou mais na arca. Eles pegaram e levaram para a casa de Obed-Edom. E ficou lá na casa de Obed-Edom a arca. 3 meses. 3 meses foi o suficiente para Obed-Edom ficar rico. Para ser abençoado, a casa dele, toda a sua família. 3 meses foi o suficiente para o cara ficar doidão, chapado, com a presença dentro da casa dele, irmãos. Mas eu pergunto para você, por que na casa de Uza não teve efeito? E agora, 3 meses apenas na casa de Obed-Edom, as coisas parecem que fluíram. Versículo 14 diz assim, no capítulo que nós lemos: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo o quanto ele tinha. O problema não é a arca. O problema nunca vai ser a presença de Deus. Se a igreja entender que nós estamos tão próximos dele, que ele morreu naquela cruz para enviar o Consolador, que ele morreu naquela cruz para nos fazer agora aptos a estar na presença de Deus,
palavra de Deus fala que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A presença de Deus está sobre as nossas vidas. Está tão pertinho de nós, está dentro de nós. Mas por que para um dá certo e para outros não? Porque um recebe hoje o Senhor Jesus, recebe a glória, recebe a presença, e Ele é abençoado, e os outros não. Porque a diferença está no tratamento que nós damos para a arca do Senhor. Essa é a diferença. O problema é como nós estamos conduzindo a presença de Deus. O problema é como nós estamos usando a presença de Deus. Muitas pessoas usam a Deus e não deixam Deus usar elas. Nós queremos usar a Deus, enquanto Deus está querendo para a nossa vida é o seguinte: olha, filho, deixa que eu uso você, deixa que eu abençoo você, deixa que eu faço por você. Quando a arca foi tomada do povo de Israel, quando que foi? Quem conhece a Bíblia? Foi quando Ofni e Finéias foram para a guerra. Estava perdendo, tomando a sua. Vamos levar a arca do Senhor. Conduziu a arca do Senhor para a guerra. Aí levou mais pau ainda, apanhou mais que tudo. Tomaram a arca da aliança, levaram para onde? Para o templo de. Do templo de quê? Isso aí, templo de Adão. Mas na guerra eles apanharam que nem cachorro. Na guerra não deu certo. Mas quando entra no templo de Dagon, todos os deuses que estavam lá naquele templo teve que se prostrar diante da arca. Todos teve que se prostrar diante da arca. O pescoço caiu, quebrou, né? Era estátua, os braços caíram, caiu a cabeça, caiu prostrado. Num dia estava de um jeito, no outro dia estava de outro, arrumava. Não adiantava, no outro dia estava prostrado de novo. E aí eles entenderam que aquilo ali existia a presença e era muito poderoso. A forma que nós conduzimos, a forma que nós levamos a presença de Deus é o que vai nos vai deixar diferenciado a outras pessoas. A santidade, a presença de Deus, a reverência, o compromisso com a palavra dele vai nos deixar melhores do que as outras pessoas, irmãos. Vai nos deixar diferenciados. Vai mudar a nossa vida por completo. Da forma que você recebe. Davi estava conduzindo a presença de Deus da forma errada. Davi pegou os bois. Sabe como que o Davi aprendeu isso? Com os próprios filisteus, quando pegaram a arca, voltaram em cima do boi e deixaram eles correr. Leva você embora. Leva você embora aí, porque isso aqui está dando prejuízo para mim. Pode vir aqui. Está dando prejuízo. Davi, ele pega a arca e coloca em cima dos carros de boi. Isso não é dessa forma. E aí ele foi para casa, ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi fazer alguma coisa. E aí Deus dá entendimento para ele. Depois ele entendeu que a arca deveria ser conduzida nos ombros pelos sacerdotes. Sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendo? Você que está aqui hoje me ouvindo, Jesus, ele morreu por você para te constituir como sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, você é o sacerdote. A responsabilidade por essa nação, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, não está nos políticos, não está nos governadores, está sobre a igreja. Você é o responsável. Nós que precisamos pôr aqui, no nosso ombro. Sabe o que isso significa? É carregar, é chamar a responsabilidade para si. A Bíblia dá uma palavra para a igreja nos últimos dias. E essa palavra está lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia. A igreja que pensa que é alguma coisa, mas ela não é nada. É pobre, miserável e nu. Ela acha que é. Mas Deus está dizendo para ela: aconselho-te de mim como os colírios para os teus olhos. Ouro refinado do céu, vestes de linho fino, santidade, irmãos.
eu aconselho que de mim requeira esses utensílios, porque a sua nudez, o seu pecado está exposto. Pode liberar aqui, pessoal, já. O seu pecado está exposto. E lá no finalzinho do versículo, ele começa a dizer: mas existe os vencedores, aqueles que conseguirem vencer a igreja de Laodiceia, aqueles que olham para este mundo e veem a desgraça que a igreja está entrando, vendo a desgraça que o país está caminhando, essa crise louca, pessoas morrendo com fome, morrendo nas ruas, passando fome, crianças na rua morrendo de frio. Quando a igreja entender que ela consegue ser vencedora dentro dessa crise, é quando ela chama a responsabilidade para ela: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser adorador, eu preciso atrair essa glória primeiro para dentro de casa, eu preciso ser transformado para transformar as pessoas. Nós precisamos primeiro ser transformados. Davi entendeu isso no reino. Davi entendeu que ele precisava adorar a Deus para atrair a glória, para atrair a presença para dentro dele, para a casa dele, para a cidade, para a nação dele. Ele precisava entrar em adoração, intercessão e oração em Deus. E aí o que ele faz? Ele pega a água, ele toma a água para si. E a Bíblia fala: a cada 6 passos que ele estava com a água de Deus, ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vira. Aí o 7º ele parava, colocava a água lá. E aí eles levantavam um altar a Deus. Eles depositavam a sua oferta no altar de Deus. E eles adoravam a Deus. Imagina a adoração deles, caprichados. Deus nos perdoa, Pai, por ser inteligente. Deus nos perdoa por conduzir a sua glória em cima de um carro de ouro. Deus nos perdoa por não fazer a tua vontade. Mas por favor, Deus, nos permita que o Senhor entre na nossa casa. Nós queremos te levar para lá, para que o Senhor nos abençoe. É só adoração, meu irmão. É só adoração. E a adoração não é um canto na sua boca com perfeição, não. Não é isso. Não é uma canção. Não é.
santificado seja neste lugar, santificado seja neste lugar, santificado seja. Venha ao meu reino na terra, como no céu. Venha ao meu reino na terra, como no céu. Que venha e permaneça teu reino na palavra, que venha e permaneça teu reino na palavra, que venha e permaneça teu reino na palavra, que venha e permaneça teu reino na palavra. Eu chamo você novamente, você que estava cansado, você que estava sendo oprimido, você não aguenta mais. Eu estou fragilado, eu estou cansado, eu preciso de um renovo. Vem aqui, irmãos, vem para o próximo altar, que está queimando, vem fora deste lugar, vem fora deste lugar, eu preciso de um renovo. Como você sente? Teu reino